Não viva de tristezas acumuladas. Filho, filha, tristeza todos nós temos. O que nós não podemos é deixar que essas tristezas vão somando na nossa vida. Porque vai chegar uma hora, preste atenção no que eu vou dizer. Se você não cuidar, as tristezas acumuladas vão fazendo com que o teu corpo não vá suportando o peso da existência. Olha o que Jesus diz aqui, no Evangelho de João, capítulo 16. Agora, sentis tristezas, mas hei-vos de ver novamente, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Posso fazer uma pergunta para você? O que tem tirado de você a alegria de viver? O que tem trazido para o teu coração aflição, angústia, tristeza? O que tem lhe incomodado tanto, filho? O que tem lhe decepcionado tanto? Sabe que nós temos um erro muito grande que a gente faz na vida, que é colocar o sentido da nossa vida em algumas coisas, algumas pessoas, em algumas instituições, algumas realidades. Nós colocamos o sentido da nossa existência, às vezes, em algumas coisas que não é Deus. Nós acabamos endeusando, muitas vezes, aquilo que não é Deus. Por exemplo, eu conheço muitas mães que perderam o sentido da vida, porque perderam um filho. E não é muito nobre dizer que uma mãe que perde um filho, naturalmente ela perde o sentido da vida? Não é muito nobre dizendo que uma mãe que perdeu um filho, ela tem toda a razão para dizer que ela não quer viver mais? Eu conheço pessoas que uma tragédia muito grande aconteceu. A casa pegou fogo. Aquilo que a vida inteira trabalharam para conquistar, de uma hora para outra, uma tragédia. A casa pegou fogo. Perderam tudo. Pessoas que perderam o emprego, acabaram quase passando fome. Pessoas que a empresa faliu e perderam o sentido da vida. Ah, Senhor, eu conheço tantas e tantas pessoas que quando vêm conversar comigo, parece que até eu sinto o sentimento da dor, porque foram traídos. Ah, como dói o sentimento da traição. É ou não é verdade? Você que já passou por isso. E aí quantas e quantas pessoas dizem assim: padre, o dia que eu fui traída, o dia que eu fui traído, eu perdi o sentido da vida. Alguns, gente, chega a cometerem suicídio, porque não suportaram a tristeza da traição. Outros não querem viver mais, porque não suportaram ter que enterrar aquela pessoa que mais amavam. É tanta tristeza nessa vida, que tem pessoas que estão se identificando com aquilo que o padre está dizendo agora, porque já tiveram que enterrar alguém, já foram traídos, já perderam bens materiais e talvez até desempregado você está. E aí você diz: padre, que sentido que eu tenho para a vida? Tudo que o senhor está dizendo é para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Eu quero repetir aquilo que Jesus diz. Agora, sentis tristeza, mas essa tristeza se transformará em alegria. É o Senhor que está dizendo. Ninguém vai poder tirar essa alegria de você. E aí parece que você está ouvindo uma utopia, né? Padre, quando é que eu vou ser feliz desse jeito? Filho, filha, talvez o único erro que você cometeu na vida foi de colocar algumas coisas acima de Deus. Porque o primeiro mandamento da lei de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente pode perder tudo. Se a gente tem Deus, o sentido da nossa vida ainda continua. Eu vou fazer mais uma vez uma pergunta. No que é que você tem colocado o sentido da tua vida?
Nos filhos? No teu trabalho? Nos bens materiais? Filho, filha, me perdoe, mas se você tem colocado o sentido da tua vida em qualquer coisa que não seja Deus, uma hora a casa vai cair. Uma hora você vai perder o sentido da vida. Ei, mãe, filho, talvez você vai ter que enterrar um dia, porque cada vez está aumentando mais as mortes prematuras. Há muitos jovens que estão morrendo. Acidente, droga. Esse mundo que nós estamos vivendo está tirando os jovens de nós. Então, se o sentido da tua vida, mãe e pai, está nos teus filhos, o dia que você perder um dos filhos, você vai perder o sentido da vida. Se o sentido da tua vida está nos bens materiais, pior ainda. Porque hoje você tem, amanhã você não tem mais. E o Senhor hoje traz um remédio para nós. O Senhor está dizendo assim, que quando você colocá-lo em primeiro lugar, ninguém vai poder tirar essa alegria de você. Ah, como é bonito quando você vê uma pessoa, que você sabe que aquela pessoa já passou por muitos problemas. Eu não sei se você já teve essa experiência de ver uma pessoa que já teve que enterrar alguém que tanto amava, uma pessoa que não tem muitos bens materiais, mas quando você pergunta, daí fulano, como que vai? Aquela pessoa já olha para o alto e diz, graças a Deus, eu não posso reclamar. Porque o sentido da vida dela está em Deus. Não estava nos filhos, não estava nos bens materiais, estava em Deus. Ô Senhor, se o Senhor atende a oração de um sacerdote, se o Senhor ouve a oração de um padre, eu peço por aqueles que me ouvem agora, Pai. Se esse teu filho, se essa tua filha tem colocado qualquer coisa acima de ti, por favor, Senhor, faça com que ele enxergue através dessa palavra, que cura e que liberta, que nada nesse mundo pode ser colocado acima de ti. Tem pessoas que estão perdidas por causa dessa pandemia. O medo de perder as pessoas que amam é tão grande que você já está, talvez, surtando. Calma, filho. Filha, calma. Nem que o mundo acabe em pandemia, que Deus nos livre desse mal, né? Nem que o mundo acabe. Se Deus está em primeiro lugar, o sentido da vida nunca você vai perder. Ninguém vai tirar essa alegria de você, diz a palavra. A vossa tristeza vai se transformar em alegria. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que a nossa alegria, ela não está nesse mundo. Ela está para depois. A nossa alegria está na eternidade. Eu preciso dizer algo muito importante para você. Quando nós vamos somando tristezas dentro de nós, e por isso o tema de hoje é esse. O tema de hoje que eu proponho é: não viva de tristezas acumuladas. Quando nós vamos somando problemas dentro de nós, chega uma hora que é como aquele efeito bexiga, né? Pega uma bexiga e começa a encher para você ver. Você vai enchendo. Chega uma hora que a bexiga estoura. Esse é o efeito bexiga. Você já teve tanto sofrimento na tua vida, filho. Filha, sem te conhecer, eu estou dizendo, você já passou por tantas coisas na tua vida, que se você está olhando para mim nesse momento dizendo, Padre, eu estou bem, diante de tudo que eu já passei, eu vou dizer, é Deus. Não é pelas tuas próprias forças. É Deus que está te capacitando. Mas talvez você também tenha passado por tantos problemas na tua vida, você nesse momento está em depressão. Você não está suportando mais, você acumulou tanta tristeza. E a psicologia diz isso, que quando a gente vai acumulando muita tristeza e a gente não consegue internalizar, ou seja, a gente não consegue resolver a tristeza, a gente vai guardando dentro da gente, chega um momento que o corpo não suporta mais. Repare que uma pessoa em depressão, geralmente a pessoa, ela entrega que ela está em depressão até na encurvatura do corpo. Você pergunta para uma pessoa como que vai, ela olha para você e ela diz, eu não estou bem, eu estou mal.
Você percebe no corpo que a pessoa não está bem. Você percebe olhando para a pessoa que o corpo não está suportando mais. São pessoas que estão acumulando tristeza. Elas não estão conseguindo trabalhar com essa tristeza. E às vezes a tristeza é tão grande que além da pessoa reclinar, além da pessoa demonstrar no olhar, a pessoa precisa ir para a cama. Você conhece pessoas assim que não saem da cama mais? Ela precisa ficar na cama com a porta fechada, a cortina fechada, ela não sai mais, a depressão é profunda. Ô filha, filho, se você estiver me ouvindo agora, eu digo em nome de Jesus, você precisa sair dessa tristeza. A palavra profética que eu tenho hoje para você não é minha, a palavra vem aqui da palavra de Deus, que diz assim: a vossa tristeza vai se transformar em alegria, quando você colocar Deus em primeiro lugar. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. A vossa tristeza vai se transformar em alegria. Porque você nesse momento vai rezar comigo e você vai dizer, em nome de Jesus, mesmo que eu tenha passado por tantas coisas que eu passei, eu quero pedir para que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida. Eu quero pedir para que qualquer mal seja sucumbido agora, em nome de Jesus. Vai dizendo em nome de Jesus. Eu renuncio à tristeza, eu renuncio a essa falta de vontade de sair dessa cama, eu renuncio a esses pensamentos pessimistas, eu renuncio à maldição do desejo da morte. E Deus vai começar a alimentar você, filho. E eu encerro aqui, trazendo para você alguns textos que mostram que o Senhor quer que você trabalhe essa tristeza. Não fique acumulando essa tristeza dentro de você. O Senhor diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, eu vos darei descanso. Ô Senhor, como é gostoso saber que o Senhor pode aliviar o fardo desse filho e dessa filha que está me acompanhando. A palavra de Deus diz em João 15, versículo 11: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Uma verdadeira alegria. E a alegria que eu digo aqui não é aquela alegria de você estar eufórico, sorrindo do nada. Não. É uma alegria que brota de dentro para fora. Uma pessoa que conheceu Jesus, às vezes ela não fica rindo do nada, mas é uma satisfação interior. A pessoa dorme bem, ela vive bem. Eu desejo do fundo do meu coração, sem demagogia, que você experimente essa alegria que eu tenho experimentado todo dia. Diz a palavra de Deus em Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos sempre. Quando uma pessoa experimenta droga, por exemplo, ela tem uma euforia, né? Dá a impressão que é uma alegria. Ela fala, ela brinca, ela ri. Já viu uma pessoa embriagada? Ela bebe, ela fica fazendo piada do nada, dá a impressão que ela está feliz. Mas essa alegria não dura para sempre. Porque é uma alegria falsa, criada com a fuga da realidade. O Senhor diz, se você quer se alegrar sempre, está sempre feliz, sem acumular tristeza, é em mim. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Pai, eu peço por aqueles que nesse momento me acompanham, estão numa depressão tão profunda, Senhor. Aqueles que estão passando por um momento tão difícil, delicado do ponto de vista financeiro. Pessoas que não estão conseguindo colocar nem o pão de cada dia na mesa. Essa pandemia tem trazido crises tão profundas. Relacionamentos que eu digo, talvez quando você perdeu essa pessoa, filha, talvez você perdeu o sentido da vida. Porque a pessoa que você mais amava foi a pessoa que mais te machucou. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor possa arrancar essa tristeza agora. Conforme o Senhor nos promete na palavra, que o Senhor possa arrancar essa tristeza e transformar em alegria. Põe a mão no teu coração onde você está e diga, eu creio, Senhor,
mas aumente a minha fé.